Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre a fase de desmame. Essa fase inicia quando o filhote deixa o ninho pela primeira vez e uma vez fora do ninho ele observa o comportamento dos pais, bebendo água, interagindo, se alimentando e ele começa a imitar. Então, ao observar os pais se alimentando e bebendo água, o filhote começa então a se alimentar sozinho. Isso vai mais ou menos dos 35 dias de vida, que é quando o filhote pula fora do ninho, até os 2 meses, os 60 dias de vida, que é quando os pais geralmente interrompem a alimentação dos filhotes e deixam eles por conta própria se alimentando sozinhos. Claro que esse período varia de filhote para filhote, de ave para ave, mas fica aí geralmente entre os 35 e 60 dias o período de desmame. Um filhote alimentado pelos pais dificilmente tem problema com desmame e rapidamente começa a se alimentar sozinho. Geralmente esse não é um problema que os pais calopsitas têm que enfrentar. Porém, um filhote alimentado na papa frequentemente apresenta alguns problemas para começar a comer sozinhos e largar essa papa. Observando centenas de filhotes que eu já cuidei aqui no plantel, eu cheguei à conclusão que são 3 os principais motivos para o filhote demorar a desmamar, demorar a comer sozinho e não largar essa papa. O primeiro deles, e pode parecer muito bobo, mas não é a água. Muitas vezes o filhote começa a comer sozinho, mas ele não encontra a água e ele precisa da água para se alimentar. A água amolece os alimentos no papo e facilita essa digestão. Além disso, todo ser vivo precisa de água. Então, o filhote geralmente ele extrai toda essa água da papa quando ele não encontra água na gaiola e ele fica dependente e demora para largar a papa. Então, minha sugestão para vocês é deixar um pote de água bem grande, bem visível, aquela banheirona mesmo, cheia d'água, para que o filhote não tenha desculpas de que não encontrou a água. Tá? Ele vai pisar, ele vai sujar e diariamente, de repente mais de uma vez por dia, você vai precisar trocar aquela água. Mas sempre deixe bastante quantidade de água, não precisa ser fundo o pote para o filhote acabar não se afogando, não acontecer um acidente, mas deixe bastante fonte de água dentro da gaiola. Se o seu pote for menor, pode botar mais de um pote, mas faça com que o filhote descubra que ali tem água e se ele sentir sede, ele pode tirar aquela água dali, que ele não precisa depender da papa. O segundo motivo do filhote não largar a papa são os horários que as pessoas dão essa papa para os filhotes. O que acontece geralmente? A maioria das pessoas trabalha fora, sai de manhã cedo e volta no final do dia. E esses são os 2 horários em que as aves têm mais fome, assim que elas acordam e quando elas vão dormir, que elas enchem o papo para armazenar alimento aí para a noite toda. Então, se você alimentar com papa um filhote nesses 2 horários, ele não vai se interessar em procurar comida. O ideal é que você alimente no intervalo desses 2 horários. Então, por volta do meio-dia, no caso do filhote que está comendo papa 2 vezes por dia, que já está na fase final de desmame. Ao meio-dia é um bom horário para você dar papa, porque ele passou a manhã inteira com fome, então ele passa a manhã inteira procurando alimento. Meio-dia você dá a papa para ele e a tarde toda ele vai ficar com fome procurando alimento também, tá? Principalmente na hora de dormir, que ele vai armazenar essa comida. E aí você pode dar a segunda papa mais à noite, 8 horas, 10 horas, que o filhote já está dormindo, então ele já armazenou tudo que ele conseguiu de comida, mas como ele ainda está na fase do desmame, ele não consegue armazenar muita coisa, então você complementa com essa papa, tá? Sugestão é que quando você passar para uma papa por dia, quando o filhote começar a comer um pouco mais sozinho, é você tirar a papa do meio-dia e deixar só a papa da noite, porque aí ele se vira, no período que ele está acordado, ele se vira para encontrar comida, mas ele não emagrece, ele não perde peso, não fica doente, porque você está mantendo o peso dele ali com a papa da noite, tá? E o terceiro motivo é a candidíase. Nós já falamos da candidíase nesse vídeo aqui, tá? Que a candidíase nada mais é do que uma doença causada pelo fungo da cândida,
que é um fungo que vive em harmonia dentro das nossas aves, mas por alguns motivos, às vezes acontece um desequilíbrio e essa cândida começa a se multiplicar, causando a doença candidíase. Essa candidíase, principalmente no filhote, ela pode causar feridas no papo e na língua, no bico, na parte de dentro. Então, ela funciona como se fosse uma afta e é doloroso. Então, muitas vezes o filhote não quer comer alimento sólido por conta dessa afta que ele tem no bico ou no papo, tá? E aí, nesses casos, por isso que é sempre bom a gente ter um veterinário de emergência. Nesses casos, a gente tem que levar o filhote no veterinário para que ele, então, receite o melhor tratamento para aquela candidíase, para que o filhote não sinta mais dor e aí consiga se alimentar sozinho sem problemas. Isso é muito comum quando o filhote ele pega as sementes, belisca, 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 mas não engole. Pega a semente, mexe, 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 mas não engole. E ele já está com 50, 55 dias. Por que ele não engole? Você pode desconfiar que ele não está engolindo porque ele está sentindo dor. E o ideal para que você evite a candidíase é seguir todas as recomendações de higiene, principalmente resíduos de comida, os instrumentos não estando bem lavados é que fazem com que o fungo da cândida se multiplique no filhote, tá? No caso de uma cândida causada por papa. Alguns filhotes são mais difíceis, são mais manhosos. Eu, atualmente, estou com um filhote que já está com 75 dias e ainda não largou a papa. Mas, infelizmente, esse filhote eu não tenho muito o que fazer, tá? Ele sabe onde está a comida, ele sabe onde é que está a água, ele não está com cândida, mas ele não come sozinho. E aí eu tenho que estimular ele de diversas maneiras. Eu boto ele com outras aves que estão comendo sozinhas, e aí ele vai imitando o comportamento e vai se interessando. Mas eu não posso cortar a papa dele, que é o que geralmente os pais fazem, né? E que a gente faz, quando chega a uma determinada idade, a gente corta a papa, né? E vai só acompanhando o peso, porque ele não está engordando. Então ele é um filhote que ele está com 75, 80. Aí se eu diminuo um pouco a papa, ele cai para 75. Se eu aumento um pouquinho, ele sobe para 80. Então ele só fica nesse peso, e eu sei que ele é magro, porque no toque você consegue perceber se a calopsita está magra. Então ele é um filhote que ele tem potencial para chegar aí nos 90, 95 gramas saudável, e ele está um pouco magro. Nesse caso, não tem o que fazer. Eu preciso entrar com a interferência do veterinário, então ele está sendo acompanhado, né, pelo Dr. Felipe Bá, na clínica Birds & Cia, e ele precisa ser receitado, então, um suplemento alimentar para aquele filhote ganhar força, ganhar imunidade, ganhar peso, para aí sim eu poder diminuir a papa dele e ele ficar com um pouquinho de fome a ponto de procurar comida, mas não emagrecer a ponto de ser perigoso, de isso ser um risco para a vida dele. Muita gente passa por esse problema e realmente tem filhote que é complicado. Se você também está passando por esse problema, dá uma olhadinha aqui embaixo no link do nosso programa comocuidardecalopsita.com, porque lá tem o passo a passo desde o nascimento, fases de desmame, tudo para você cuidar do seu filhote de calopsita da melhor maneira e sem risco. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e não esquece que toda vez que você assistir um vídeo, de dar um like para ajudar a gente, tá? Não só a gente, mas para ajudar a sua calopsita, que você vai pegar muitas dicas bacanas aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!